E o que acontece? A gente tem pessoas mais produtivas acumuladas numa área menor, produzindo mais e menos pasto. Pessoal, a mídia adora especialista, né? Eu sou uma especialista nesse assunto, sem querer parecer soberba. É a minha área, é o que eu faço, né? O fim final, o objeto final do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é o quê? É o abastecimento. Não é a pecuária, não é a agricultura, é o abastecimento. Porque tudo que é produzido tem que ser consumido. Tudo que é produzido vai para alguém. Então o objetivo final é o abastecimento. E outro problema também que eu vi é que nos próximos 50 anos, no mundo, nós precisamos aumentar a produção de alimentos em 40%. Sim. É esse o número mesmo? Esse é o desafio. Esse é o desafio. E o Brasil, né, então pega a pecuária, que é meu universo mais direto. Mais direto. A pecuária tem aproximadamente aí 50, 45, 55% de pastagens degradadas. E aí você fala, tá vendo? O cara tem a área e não produz. Eu falo, sim. Vocês não sabem que esse cara tá fora da atividade. Porque para ele manter aquela área, pagar imposto, pagar a cerca que estraga todo ano, pagar o funcionário ou o salário dele, né, que tem que cuidar ali daquilo ali, ele precisa ter rentabilidade. Se ele não tiver rentabilidade, ele só tem custo, né, porque para gastar no Brasil basta estar vivo, né, estão querendo botar imposto até de ISS em cima dos cemitérios, né, enfim. Mas o que acontece? Se ele não tiver produtividade, se ele tiver uma lotação muito pouco gado naquela área, ele não tem renda, ele não tem lucro. E tem gente que tá assim, que ainda trabalha com financiamento no banco, ainda tem uma atividade paralela, só que daqui a pouco ele não consegue mais. E é por isso que vai ter outra ligação aqui com o começo da nossa conversa. É por isso que o número de pastagens, de área de pastagem no Brasil, o tamanho de área de pastagem no Brasil está caindo, está reduzindo. Nós temos menos pasto do que a gente tinha antes. Na década de 90 a gente tinha 190 milhões de hectares, hoje a gente tem 160. Por que está reduzindo? Porque os ineficientes estão tendo que deixar a área para outras coisas. Então, por exemplo, se o cara tem uma pecuária de muito baixa produtividade, o que acontece com ele? Daqui a pouco aparece alguém ali, pega a nossa região lá, Cacilândia. Chegou a Arauco, que é uma empresa de papel e celulose chilena. E eles estão arrendando área para produção de eucalipto lá. Então, se você tem produtividade muito baixa e você tem que ralar muito para manter aquilo, ir lá, conversar com o funcionário, consertar a cerca, pegar o gado que escapou, foi parar no vizinho, né? É muito mais fácil arrendar a área. A matemática induz ele a alugar. Exatamente, arrendar. Então, isso acontece muito. A gente tem cedido muitas áreas para agricultura e tem gente que tá tão quebrada e que às vezes não chega ninguém para arrendar, pega uns rincões aí mais afastados do Brasil, ainda não chegou lá, que o cara não tem dinheiro nem para limpar a área e a vegetação nativa, ela se regenera, ela toma aquela área de volta. E a partir de uma determinada altura, se não me engano são 3, 5 metros, você não pode mais derrubar, você toma uma multa gigantesca ali, né? Então, a gente tem perdido muita área para regeneração, aqui muita área para outras culturas. No eixo Rio-São Paulo, virando muito urbano. Exatamente. Muita propriedade rural virando urbano. Perfeito. Virando loteamento. E que é altamente rentável. Exatamente. E o que acontece? A gente tem pessoas mais produtivas acumuladas numa área menor, produzindo mais e menos pasto. Então, a sustentabilidade, ela é muito associada à questão ambiental. Mas sustentabilidade não é só questão ambiental. O ESG, né? É o meio ambiente, a lucratividade e é o social também, né? Claro. Então, o que acontece? A gente tem social quando aquilo é lucrativo. As pessoas têm uma condição muito melhor para trabalhar ali, recebem mais. O dono da fazenda às vezes faz uma escolinha, tem um refeitório melhor para os funcionários. Então, onde tem rentabilidade, tem condições melhores, salários melhores, equipe melhor, melhores oportunidades para as pessoas que moram ali. Então, rentabilidade está ligado com, né, bem-estar social. E rentabilidade, para ter rentabilidade, eu preciso ter sustentabilidade, porque eu preciso respeitar as leis. Então, estou partindo do pressuposto que ninguém é ilegal. Então, eu preciso ter a reserva e manter as áreas de APP ali, tudo bonitinho. Só que eu também preciso ter uma pastagem bem manejada para fazer um bom uso daquela terra. Por quê? Porque eu só vou ser rentável se eu produzir bastante, de maneira adequada. Eficiência. Então, a sustentabilidade, ela não é alcançada, se a gente não tiver a parte econômica do tripé. Não existe. Né? Não existe. Então as pessoas ficam falando de sustentabilidade, putz, eu só olho para o meio ambiente. Não tem meio ambiente sem economia. Onde eu não tenho condição de me manter bem, de dar dignidade para as pessoas,
né? E onde eu não preciso, por necessidade, desmatar ou fingir que não estão desmatando minha área. Tem gente que invade também, tem às vezes fazendas grandes, afastadas, o povo desmata, leva a madeira embora e quem toma multa é o outro. Isso, é o dono da eu propriedade. conheço casos assim. Taca né? fogo, você Taca tem que fogo. pagar. Né? Você que tem que fazer o acero, você que tem que pagar, você que toma multa ambiental depois, precisa explicar, né, que não foi você. Enfim, é difícil, tá? Eu tenho um amigo, por exemplo, um grande amigo, gosto muito dele, a gente não se vê muito, a gente se viu uma vez só, a gente se fala quase todo dia, porque ele mora lá no Maranhão. E outro dia a gente tava fazendo uma aula, a gente tem um projeto educacional dentro da empresa, né? Que é uma escola em que toda semana a gente dá uma aula de temas variados dentro da produção, de economia, de comercialização. E teve uma aula específica que a gente deu sobre segurança no campo. Então, cara, como é que é a segurança no campo? Olha, tem que ter uma rede de vizinhos, falar com a patrulha rural, a sua área ali perto da sede precisa ser limpa, não pode ter muita árvore para você ter visibilidade, iluminação, né? Aí esse amigo meu, Ciro, ele perguntou assim, falou, cara, aqui os caras vêm caçar na minha fazenda, né? Os caras de um assentamento aqui perto, gente que vem fazer isso de maneira ilegal. O que eu faço? Aí o advogado que tava ali, esse advogado é um cara muito competente, mas você vê, difícil, né? Cara, bota uma placa, proibido caçar. Cara, eu botei, os caras tiraram na placa. Tipo, velho, os caras entram aqui, cortam minha cerca, matam um bicho dentro da minha fazenda. E o responsável sou eu. Então, uma hora ou outra, vão me pegar. O que eu tive que falar pros caras? Olha só, veja, eu vou fingir que eu não vejo vocês fingem que vocês não estão entrando aqui. Porque ele teve que conversar com os caras. Não tem como, cara. A área é muito grande. Tem como você fazer vigilância. Não dá. Entendeu? Num lugar onde você é obrigado a manter 80% de mata nativa dentro da sua fazenda. Você tá entendendo? Olha só. É muito louco isso. Então, as pessoas precisam começar a criar um pouco de bom senso. Ou eu não sei o que vai acontecer com o mundo daqui pra frente. Porque, assim, é o que eu falei. Tem gente que faz coisa errada. O ciclo não vai fechar. Não vai Se continuar fechar. assim, não vai fechar. Não vai fechar. E assim, as notícias, a mídia... Você vê, pega o caso lá de encefalopatia da semana passada, atípica, né? É um assunto que eu domino. Então, eu sou veterinária, eu sou da pecuária, eu sou economista, a gente vive de mercado pecuário, já vi isso acontecer outras vezes, já tive que fazer esse rolê de conversar com tudo pra explicar que focinho de porco na tomada várias vezes. Então, assim, pessoal, a mídia adora especialista, né? Eu sou uma especialista nesse assunto. Sem querer parecer soberba. É a minha área, é o que eu faço, né? Foi por isso que eu te convidei hoje. Obrigada. Então, esse é o meu ponto. Se eu tiver que falar de neurocirurgia, eu não vou saber. Se eu quiser discutir de vacina de Covid, eu não vou saber. Não é a minha especialidade. Essa aqui é a minha especialidade. Se o que é da minha especialidade eu vejo que é noticiado dessa forma, imagino que eu não entendo. Entendeu? Então, eu sinto, assim, tem um nível de desinformação. O jornalismo, ele abandonou o jornalismo investigativo. Ele abandonou a investigação. Ele é muito interessado em criar manchetes, gerar cliques, obviamente. E, assim, agora vou teorizar aqui, né? Vou um pouquinho pra teoria da conspiração. O medo, ele é uma ferramenta eficientíssima de controle. Então eu tenho a impressão de que todo dia as pessoas... E não é de hoje. Não. Né? Isso é desde que, sei lá, quando era criança tinha o Ebola vai chegar no Brasil. Lembra disso? Nossa, quando todo mundo apavorado. AIDS, né? Você lembra do AIDS? AIDS também, né? Não sei o quê. Então, assim, todo mundo gosta muito de apavorar. Né? Então, quando você conta uma história que envolve muito, você tem a atenção das pessoas. E hoje isso tem sido... Como foi o Covid agora? Morreu gente de infarto sem ter doença. Perfeito. Né? Perfeito. Então, assim... Hoje, como tudo está muito politizado, muito polarizado, tudo foi usado como ferramenta política, né? De um lado, de outro. Semana passada, por exemplo, o pessoal estava falando: esse negócio da vaca louca foi plantado pelo governo para combater os produtores. Eu falei, gente, vocês vão desculpar, mas 2021 também teve. Então, assim, vamos ser justos. Eu sou justa. Perfeito. Vamos ser o meio do caminho. Foi no outro governo também? Era o PT querendo plantar? Vamos falar sério. Isso vai acontecer. Nós temos um rebanho grande, tem animal velho, isso vai acontecer. A comunicação que tem que mudar. Aí você quer criticar a comunicação, beleza, aí é outra história. Anota, eu sou crítica, anota. Eu acho que o fim final, o objeto final do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é o quê? É o abastecimento. Não é a pecuária, não é a agricultura, é o abastecimento. Porque tudo que é produzido tem que ser consumido. Tudo que é produzido vai para alguém. Então o objetivo final é abastecimento. Se o objetivo final é abastecimento... e eu tenho uma suspeita ridícula, ínfima, mínima, eu preciso primeiro acalmar as pessoas, né? Não apavorar. Não apavorar.
E a nota fez o contrário, ficou todo mundo achando que a gente é vaca louca. Enfim, então a gente precisa tomar muito cuidado com o que nós lemos, com as pessoas que a gente escuta. As coisas precisam conversar, né? Precisam ter... Então, nós já tivemos no Brasil, não, o animal era velho, sim. Então você vê, né? Vamos acalmar as pessoas. Não, todo mundo quer o barulho. Então a gente tem que filtrar muito o que a gente lê, os meios de comunicação que a gente segue, a concorrência pela atenção é muito grande. Hoje todo mundo não precisa ser especialista que tem um perfil na internet com milhares de seguidores. É complicado, a gente vai ter que voltar a criar um pouco. E você viu aquela... Agora fazer a ligação com a geração atual, que as crianças estão vindo com o QI mais baixo que a geração anterior? Tá, né? Eu vi isso aí. Claro, né? Só ficando no celular o dia inteiro. Ai, mas eles estão preocupados com o meio ambiente. Não, eles estão preocupados da forma errada com o meio ambiente. Eles estão aterrorizados com as possíveis mudanças climáticas, que nós vamos morrer torrado, que nós vamos morrer afogado, que nós vamos morrer de chuva, entendeu? Uhum. A realidade das coisas não estão sendo colocadas como elas são. Tá cheio de gente com fome, nós temos que alimentar esse povo. Temos que dar um jeito.